Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao nosso primeiro vídeo no canal aqui do YouTube do Pecuária Prime. Então, antes da gente começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, comentarem aqui a opinião de vocês sobre o que vocês acharam ao término desse vídeo. Compartilhem com os amigos de vocês, que assim como você que está assistindo esse vídeo é apaixonado e ama esse mundo da pecuária, tanto de corte quanto de leite, e ative os sininhos de notificações para vocês saberem quando a gente divulgar mais vídeos aqui informativos relacionados a esse mundo. Então, para dar início a esse vídeo de abertura, esse vídeo introdutório aqui do canal, hoje nós vamos falar sobre os animais ruminantes, porque muitas pessoas não sabem, mas os animais explorados ou tecnicamente aí na pecuária de corte, de leite, são caracterizados como ruminantes. E a gente vai falar para vocês aí quem são esses animais e por que eles são chamados assim. Então, ruminantes, é o nome designado aos animais que possuem um sistema digestório com um pé-estômago chamado rumen. Ou seja, o que a gente pode aí atrair dessa informação? Então, o ruminante ele tem um compartimento que antecede o seu estômago verdadeiro, o seu estômago propriamente dito, chamado rumen. Mas não só por isso. Os animais ruminantes, eles também são chamados por esse nome por realizarem um ato fisiológico chamado de ruminação. E o que é essa ruminação? Vamos dar um exemplo aqui prático para que fique mais didático. O animal ele consegue remastigar uma porção de alimento para que ela seja melhor aproveitada, Ou seja, olha só que fantástico, Olha só que ação fisiológica interessante que esses animais conseguem realizar. E falando sobre esses compartimentos aqui que são chamados de rumen, para poder caracterizar esses animais, vamos fazer aqui uma breve explicação sobre esse compartimento. Então, a gente falando de rumen, o que é o rumen? O rumen ele é uma câmara fermentativa, ou seja, realiza aí fermentações, Ou seja, essa câmara fermentativa ela é uma câmara anaeróbica. E o que é isso? Uma câmara anaeróbica, quando nós falamos de um ambiente anaeróbico, nós estamos falando de um ambiente sem a presença de oxigênio, correto? E quando nós falamos aí de um ambiente aeróbico, nós estamos falando de um ambiente com a presença de oxigênio. E esse mesmo ambiente, ele realiza uma digestão fermentativa. E quando nós falamos de digestão fermentativa, nós estamos falando de digestão oriundas de micro-organismos. Ok? E em contrapartida, nos animais monogástricos, até mesmo nos animais ruminantes, quando o alimento ele chega lá no seu estômago verdadeiro, propriamente dito, acontece aí uma digestão enzimática, que uma digestão enzimática, como seu próprio nome já diz, ela ocorre a partir de enzimas. E afinal, que aqui é o tema do nosso vídeo, quem são os animais ruminantes? Eu trago aqui para vocês uma classificação que ilustra, aí alguns exemplos, quem são os animais não ruminantes, os pseudo-ruminantes e os ruminantes. Mas vocês devem estar se perguntando, o que esses pseudo-ruminantes estão fazendo aí no meio. No próximo slide, a gente vai falar sobre o sistema digestório dos ruminantes, mais especificamente sobre a espécie bovina, que é a mais explorada para a produção de carne e leite. E aí vocês vão entender melhor quem são esses pseudo-ruminantes. Então, os animais não ruminantes ou monogástricos, como a gente já falou, são os equinos, os coelhos, os rinocerontes, os elefantes. Os pseudo-ruminantes, que é o exemplo de alguns, são os camelos, as lhamas e as alpacas. E os ruminantes são os bovinos, os bubalinos, ovinos, caprinos, cervos, girafas, renas e veados. E aqui, a classificação do sistema digestório dos ruminantes, a gente sabe que o sistema digestório desses animais, mais precisamente falando da espécie bovina, ele inicia-se lá na boca, depois faringe, depois esôfago, depois rumen, retículo, omaso e abomaso. E aí, posteriormente, como todos os animais, e nós podemos fazer uma comparação com nós, seres humanos também,
Vem aí o intestino delgado e o intestino grosso, né? E qual que é a particularidade aqui desses animais? Os animais ruminantes, eles possuem o rumen, né? O que é o rumen? A gente já falou que o rumen é uma câmara fermentativa anaeróbica, né? Sem a presença de oxigênio, e onde a sua finalidade é realizar digestão fermentativa. Depois nós temos aí o retículo, né? O que é o retículo? O retículo é um separador de conteúdo. Então ele separa o que é sólido e o que é líquido e manda para o seu devido compartimento. Então o que é sólido? Vai para o rumen. Obviamente que pelo tamanho, né, a gente sabe que o líquido consegue passar e cair uma certa quantidade de líquido dentro do rumen. E o que é líquido vai lá para o omaso, né? E, ou seja, o omaso é aí um armazenador de líquido. E aí o abomaso, o que é o abomaso? O abomaso nada mais é do que o estômago verdadeiro. E é aqui que esses animais vão ter digestão enzimática, né? Ou seja, a partir de enzimas. Então, quem são, né, esses animais pseudo-ruminantes, né? Então, o seu sistema digestório ele é compreendido por boca, faringe, esôfago. Eles não possuem rumen, eles possuem o retículo, o omaso, o abomaso e aí todos os intestinos aí que compreendem os animais ruminantes. Então, essa é a diferença entre pseudo-ruminantes e ruminantes. E aqui falando, né, sobre os intestinos, a gente tem o intestino delgado, que é compreendido por duodeno, jejum e ilho, e aí o intestino grosso, que é compreendido por seco, cólon e reto. Vale fazer um adendo aqui, que o seco, ele é considerado aí uma mini câmara fermentativa. Ou seja, no seco, a gente também tem digestão fermentativa, oriunda por micro-organismos. Só que a gente vai falar isso em um próximo vídeo. Então, para ilustrar aqui melhor para vocês anatomicamente como que é essa organização do sistema digestório desses animais, mais uma vez aqui da espécie bovina. Então a gente tem aqui o exemplo de uma vaca holandesa, né? Então essa vaca ela está fazendo a captura do alimento. Então vamos acompanhar essas setinhas aqui coloridas. A vaca fez a captura do alimento. Esse alimento ele vai ser reduzido em tamanho de partículas menores, ou seja, vale ressaltar que esses animais eles realizam apenas aí ações físicas na boca, não tem nenhum tipo de ação química, né, a partir desses animais aqui na boca. Esse animal vai deglutir, ou seja, vai engolir, vai passar pela faringe, vai cair no esôfago, vai chegar lá no rumen. Chegou no rumen, teve digestão, teve degradação pelas bactérias, pela microbiota ruminal. Esse conteúdo teve tamanho suficiente para passar por os próximos compartimentos, ele vai passar. Caso esse alimento não tenha tamanho suficiente para passar, esse animal vai realizar o que nós chamamos de regurgitação, que é o que? É o caminho de volta aí dos intestinos para a boca. Então esse alimento ele vai sair do rumo e passar pelo retículo, o retículo vai enviar esse alimento para a boca. Esse animal ele vai remastigar esse alimento para ser melhor aproveitado, ou seja, para ter uma redução no seu tamanho de partícula, para que ele consiga passar pelos próximos compartimentos. E aí esse animal vai deglutir novamente esse alimento, passando aí para o retículo, o que for líquido para o omaso, abomaso, depois do abomaso vai cair no intestino delgado e intestino grosso. Aqui para ilustrar melhor para vocês, né, uma foto de uma parede ruminal, ou seja, da parede do rumen, né? Essa aqui é uma excelente foto que ilustra muito bem o ambiente ruminal. Então o que você tem aqui? Essas folhinhas, né? Vamos chamar aqui a grosso modo de folhinhas. Isso aqui são papilas, né? Ou seja, papilas ruminais. E essas papilas elas têm grandes funções de absorção, ou seja, dentro do rumen, a partir da fermentação, isso pode ser um assunto, e não só pode, como é um assunto de extrema importância para um próximo vídeo. Elas têm grande função de absorver alguns conteúdos que são produzidos a partir da microbiota aqui dentro do rumen, né, a partir da fermentação. Então elas são muito importantes para realizar essa absorção. E se vocês querem saber mais aqui sobre o ambiente ruminal, deixe aqui nos comentários se vocês querem isso aí como um próximo assunto.
Aqui nessa foto, né, também uma excelente foto, aqui a gente tem ilustrando a parede de um retículo, né? Então o retículo lembra muito bem aí uma colmeia de abelha. E nessa próxima foto a gente tem aí o omaso, né, que é aí o nosso armazenador de líquidos. Aqui para ilustrar mais uma vez como que fica, né, anatomicamente falando, o sistema digestório desses animais. Em roxo aí a gente tem aí ocupando a maior parte do sistema digestório desses animais. Obviamente que essa foto, né, esse esquema, ele é de uma visão lateral direita, né? A gente vê que o rumen, ele ocupa a maior parte do sistema digestório desses animais. E vocês devem se perguntar, né, como que eu sei que essa foto é de uma visão lateral direita? Porque o que a gente sabe, né, é que o rumen, ele ocupa toda a parte lateral esquerda desses animais. Um exemplo disso, não sei se vocês já viram ou conhecem, recomendo que vocês dão uma estudada, dão uma procurada dentro das universidades para fins de ciência, né, para fins de pesquisa científica. É muito utilizado animais fistulados, né, animais com canas, né? E o que são isso? Nada mais é do que uns animais que eles passam por uma cirurgia onde no seu lado esquerdo, ali próximo, ali, como o pessoal deve conhecer muito como vazio do animal, é realizada uma cirurgia e colocada uma tampa, né? A grosso modo falando, que nada seria do que uma cânula. Essa cânula, ela tem como função te dar acesso diretamente ao rumen. Então, isso dá a oportunidade de você realizar experimentos sobre metabolismo. Se você quiser testar algum tipo de aditivo alimentar, você não precisa sacrificar o animal para você fazer aí análise. Então é muito interessante aí, para você que não conhece, eu recomendo muito vocês darem uma pesquisada sobre esses animais canulados. E se vocês quiserem também que a gente traz aqui no canal algum vídeo explicando melhor sobre esses animais, comentem aqui que a gente, sem sombra de dúvidas, traz essas informações para vocês. Para ilustrar aqui melhor o que eu disse, né? Então, se tratando de um animal adulto, nós não estamos falando aqui de um bezerro, de um novilho, nós estamos falando de um bovino adulto. Um rumen, para vocês terem noção, né, trazendo em litros, dependendo da raça, do fleme, né, ou seja, da condição corporal desse animal, da sua estatura óssea, esses animais podem ter um rumen que podem variar aí de 100 até 300 litros. Ou seja, um animal bovino adulto, dentro do seu sistema digestório, o 80% é tomado pelo rumen. E aí ficando apenas 5% para o retículo, 8% para o omaso e apenas 7% para o abomaso. Olha só o tamanho desse rumen. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês aqui sobre quem são esses animais, e para a gente dar aqui o nosso primeiro vídeo de abertura aqui no canal, era isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Siga as nossas redes sociais para vocês ficarem ligados por mais conteúdos informativos relacionados a esse mundo da pecuária de corte e leite. Então segue o arroba aqui do nosso Facebook, do nosso Instagram e também o nosso e-mail, caso você queira nos contatar por e-mail. E curte esse vídeo, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação, que a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!